Esse é o último domingo do ano, né? Então a gente tem uma expectativa, a gente tem uma ideia de fazer uma reflexão diante do que passou, mas também pensar em alguns desafios agora para o próximo ano. E tinha me programado, estava pronto, até impresso lá a mensagem de hoje à noite, mas de alguma forma tenho sido tocado para compartilhar com os irmãos um texto que eu já compartilhei com os irmãos. Na realidade foi o texto que eu compartilhei nessa manhã com os irmãos. Algumas pessoas vieram conversar comigo dizendo, olha, seria muito bom que a igreja como um todo ouvisse essa passagem, que a igreja como um todo fosse desafiada por ela. E ela tem sido desafiadora para mim, e eu acredito que a gente precisa estar sensível e submisso à voz de Deus quando há essas mudanças, quando são necessários fazer essas reprogramações. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem que se encontra lá em Hebreus, capítulo 6. Tem sido uma passagem que há algum tempo tem me trazido desafio, reflexão, tem me desafiado na vida pessoal, no tempo com Deus. E eu gostaria de estar compartilhando com a igreja nessa noite. É Hebreus, lá no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Nós vamos... A partir do verso 1, nós vamos ter um tempo importante aqui para entendermos o texto. Por que eu tenho pensado nessa passagem, no que ela tem me desafiado? Eu gostaria que esse desafio fosse para você também. A gente sempre conta que quando a gente vai estudando, a gente vai tomando as pancadas primeiro e depois a gente compartilha as pancadas que a gente levou com os irmãos. Essa é uma passagem, uma das mais difíceis de interpretação do Novo Testamento, porque ela tem várias partes onde há uma série de entendimentos que podem haver ali, uma série de entendimentos diferentes, mas é uma passagem importante. O livro de Hebreus, ele foi escrito para aquele povo que tinha sido judeu e agora era judeu, mas convertido ao Messias, então é um povo hebreu, não deixa de ser hebreu, não deixa de ser judeu. Mas ela vai trazer, mostrando que antes o judeu achava que o judaísmo era o máximo que havia em termos de religião. Agora, o autor quer mostrar que agora o que há de máximo em termos de religião, em termos de tudo, é o Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus ele foi escrito para mostrar como o Senhor Jesus, como ele tem a primazia, como ele é o melhor, como ele é o maior em todas as áreas da religião. Que o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele foi mais completo, que ele como sumo sacerdote, ele é mais completo, ele é melhor, que o culto ao Senhor Jesus Cristo, ele agrada mais a Deus. Por isso que ele escreve a esse povo dizendo, olha, fiquem firmes nessa convicção, fiquem firmes nessa verdade que é real. E aqui, quando ele vai falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, quando ele vai falar que o Senhor Jesus Cristo, ele é um sumo sacerdote de uma ordem diferente da que existia. Bom lembrar os irmãos que o sacerdote que existia lá no templo de Jerusalém, o sacerdócio que existe até hoje, ele é um sacerdócio que vem da família de Arão. E ele está falando que o Senhor Jesus Cristo não vem da ordem de Arão. Ele não é um sacerdote da ordem de Arão. Ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É um sacerdote mais completo. Ele é um sacerdote, um sumo sacerdote que pode realmente estar entre um Deus santo e um povo pecador. Essa era a função do sacerdote. Por isso que o pastor não é um sacerdote. Ele não tem essa função de intermediar. Embora alguns pastores estão querendo voltar para isso daí, mas essa não é. O pastor não é um sacerdote nesse sentido. Ele não está entre o povo e Deus, ele é o porta-voz do povo. Não é, pessoal. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes.
Não é o sacerdócio da universal, tá? É o sacerdócio universal dos crentes. Nós queremos que todo crente pode chegar por Cristo através até Deus. Tudo bem? E todo crente está entre o Deus Santo e o povo pecador para proclamar as verdades para esse povo, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. No que, então, aquele que está escrevendo o livro de Hebreus, ele está falando sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, como um sacerdócio maior, mais completo. Ele faz uma pausa. Ele entende que há necessidade de fazer um parênteses aqui e trazer para os hebreus e trazer para nós, porque a palavra de Deus continua viva e eficaz, amém? Continua atual. Então ele vai fazer aqui um parênteses de advertência. Esse parênteses de advertência, ele está lá no capítulo 5, a partir do verso 11. No verso 10 ele diz: tendo sido nomeado por Deus, está falando do Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios de ouvir. O autor ele queria falar mais sobre isso, mas ele falou: olha, vocês não estão querendo, vocês estão tendo dificuldade em ouvir essas verdades. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aumenta para mim um pouquinho. O problema é que ele está aqui fazendo já vocês, pelo tempo que vocês já conhecem o Evangelho, pelo tempo que vocês já estão na fé, vocês deveriam estar mais maduros. Mas eu não vou poder falar com maior profundidade sobre isso, porque eu tenho que dar leite para vocês. Vocês ainda são imaturos, são crianças na fé. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então ele está falando: eu gostaria de falar, mas eu não vou poder falar com mais propriedade, com mais profundidade sobre isso, porque vocês são imaturos. Vocês já deveriam estar mais crescidos, mas o coração de vocês, a mente de vocês está tardia. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui é importante, ele está dando um segredo para nós. Como que a gente se torna maduro? Como que a gente amadurece? Só pelo estudo, pela leitura da palavra de Deus? É isso que está falando aqui no verso 14? É só pelo estudo? Vamos então aqui estudar mais, vamos ler mais. Só isso em si nos deixa mais maduros? A resposta é não. Porque o verso 14 diz: o que nos faz crescer? Só sabermos as coisas? Não. O que nos faz crescer? Quando nós exercitamos ou praticamos as verdades que aprendemos. Tá? Então, por exemplo, você falar sobre como é importante você comer verdura, e você ter lido um livro sobre verdura, isso não vai fazer de você uma pessoa mais saudável. O que você precisa fazer? Comer verdura. Eu sei que essa mensagem é difícil para alguns, mas precisa comer verdura, né? Só cuidado que verdura engorda. Você vê o elefante, o tamanho dele, cuidado. Então, pessoal, o que faz a gente crescer na fé não é simplesmente a gente saber as coisas, mas é o quê? Praticar, exercitá-las, tá? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo.
Isso faremos se Deus permitir. O que ele está falando? Gente, então eu não vou falar sobre isso. Isso a gente vai falar depois. Ou seja, tinham coisas importantes. Até hoje eu fico pensando, poxa, eu queria ouvir mais sobre essa questão aqui. Por exemplo, sobre os batismos, né? Sobre o que ele falaria sobre isso. Só que ele falou, eu não vou falar sobre isso. Eu vou dar uma desviada aqui no foco. Vou falar sobre outra coisa muito importante, porque isso que eu ia falar é profundo demais, vocês não vão entender. Se Deus quiser, depois eu retomo o tema. Entenderam aqui o que ele está fazendo? Acho lindo aqui a doutrina da inspiração. A pessoa está no pleno uso das suas faculdades, mas inspirada por Deus, entendendo, ó, isso daqui eu não vou falar agora, eu falo depois, se der. É interessante porque no final ela vai falar, o autor, a pessoa que escreve, vai dizer que falou resumidamente. Então, 13 capítulos resumidamente, e ela ainda tinha coisa para dizer que ela não conseguiu falar. Mas aqui então ele faz... Olha, isso daqui eu vou falar depois, mas o que eu quero alertar vocês, irmãos, a partir do verso 4, então, começa esse alerta importante. E antes da gente ir para ele, vamos orar mais uma vez? Pedir para que Deus fale conosco. Pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que esse alerta que foi feito há quase 2000 anos atrás, continue ecoando no nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, desafia-nos, Senhor, nessa noite com a Tua palavra. Continua falando aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre aqui corações desejosos de aprender a Tua palavra, cujo aprendizado não seja apenas teórico, mas que o Senhor possa encontrar aqui pessoas desejosas de aprender a Tua palavra pela prática. E que essa noite seja uma noite de transformação profunda em nossa vida. Pedimos, Senhor, e te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. O texto então começará agora nos trazendo essa advertência. E é importante que a gente vá devagarzinho percebendo ela. Diz lá no versículo 4. Isso eu vou falar com vocês depois sobre essas outras coisas, se tiver tempo, mas o que eu quero falar é que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia ou a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Há um galardão, um prêmio, o fruto dessa terra, desse coração, dessa pessoa. Mas se essa pessoa, se esse coração, se essa terra produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então vamos por partes, esse é o texto, essa é a advertência, aqui um cuidado que a gente tem que tomar, esse parágrafo. Antes disso, quero notar também, a gente não falou, mas minha irmã também está aqui com a gente, a Gláucia, com o Ronizinho. Pastor Roni está em Vila Mariana pregando, trabalhando com crianças lá. Pastor Eduardo está dirigindo o culto lá, e de madrugada eles voltam. Mas quando a gente pensa aqui do verso 4 até mais adiante, como nós seguimos, até o verso 8, essa advertência importante, cuidado, essa é uma advertência para nós. E a gente primeiro precisa entender o seguinte, de quem está sendo descrito aqui? Temos algumas opções. A opção A, ele está falando para anjos.
Então, esses aqui que caíram eram anjos. Opção B, está falando para incrédulos. Eles não eram crentes. Opção C, eram crentes sim. A gente então precisa discernir aqui. Primeiro, essa advertência para quem que é? É para os anjos que estão ouvindo o texto? É para os incrédulos que porventura lerão o texto? Ou é para crentes que com certeza lerão o texto? Bom, para anjos é difícil você dizer que é o mais remoto de todas as opções. Por quê? Não diz que os anjos vão ter o Espírito Santo. Outra coisa, não fala sobre salvação de anjos, porque os anjos que escolheram ficar do lado do Senhor, já estão do lado do Senhor. Os que quiserem ficar do lado, se bandear lá para o lado de Satanás, já se bandearam, então o destino eterno dos anjos já é estabelecido. Espera aí, se o destino deles já foi estabelecido, não, a advertência não é para eles. Faz sentido, irmão? Não pode ser para ele, não é para anjo que está falando. Outra questão, então, já que a opção A não é, vamos fazer a opção B. Essa no Enem tem um monte de gente que faz assim, vai eliminando, né? Até saber qual que é a certa, né? Vamos para a opção B. Está falando de incrédulos. E realmente muita gente fala assim, nossa, aquela pessoa que fez aquilo, que agora está longe da igreja, aquela pessoa ali, ela nunca foi convertida. Muitas vezes a gente entende dessa forma, né? E é verdade que tem um monte de gente falando que é desviada, e não é desviada nada, pessoal. É a pessoa que foi lá um tempinho na igreja, frequentou lá alguns dias, nunca se entregou realmente ao Senhor Jesus Cristo. Depois saiu da igreja e fala, não, eu sou evangélico, estou desviado. Você não é evangélico, você não está desviado, você é um perdido que precisa de salvação. Tá? Então, por quê que esse texto aqui seria para eles? Vai ser difícil ser para esse tipo de povo. Vai ser difícil a gente entender que é para não crentes essa passagem. Primeiro, olhe, note a precisão da descrição. E é uma passagem importante, pessoal, porque lembra o seguinte, como que eu vou ouvir as escrituras? É sempre com enxada, não é assim? Aqui não é para a gente fazer aqui, então com base nessa descrição, vamos escolher aqui, vamos ver quem é crente e quem não é. Vamos ver o nome de quem está escrito no livro da Bíblia e quem não está. Não é essa a ideia. A ideia é a gente fazer uma avaliação pessoal. Eu sou essa pessoa? E aqui, analisem comigo. Será que é descrente? Será que é a opção B que é verdadeira? Porque olha só a descrição, pessoal, que está aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez, aí começa, foram iluminados. Iluminados, se tornaram luz. Provaram o dom celestial. Eu me remeto aqui na minha cabeça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9 diz, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Está falando que essas pessoas provaram o dom que vem do céu, o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Está ficando cada vez mais difícil ser incrédulo aqui, concorda comigo? Provaram a boa palavra de Deus. Eles não só ouviram, eles provaram, pessoal. Percebe aqui a diferença? E provaram também os poderes do mundo vindouro. Pessoal, ele está falando de incrédulo aqui? A Bíblia diz que o incrédulo pode receber o Espírito Santo, que o incrédulo pode receber a salvação, o dom celestial. A Bíblia diz que isso pode acontecer sem Cristo, sem conversão. Não dá, pessoal. Quando nós olhamos de forma madura para esse texto, nós temos que entender que a opção B, que pode ser de incrédulos, não se encaixa aqui. Não está falando de incrédulos.
Ele está falando para quem? Essa advertência é para quem? Para crentes, para salvos. Essa advertência é para mim, porque eu sei que eu sou salvo. Agora, vale a pena, nesse momento, que nós já conseguimos identificar para quem que está sendo escrito isso. É lógico que existem outros argumentos, né? O argumento até mesmo disso está numa carta escrita a crentes. Essa advertência tem que ser para crente, porque para que eu vou, no meio de uma carta que eu estou escrevendo para crente, eu vou alertar o não crente? Não faz sentido, tá? Mas o argumento mais forte é esse. A descrição é de crente. Ele está falando de crente aqui. Ele está falando, é impossível que esse crente que venha cometer uma queda, é impossível renová-los para o arrependimento de novo. É impossível convertê-los novamente. Nesse ponto, eu preciso fazer uma pausa de reflexão aqui. E você precisa fazer essa reflexão comigo. Eu quero que você faça a seguinte pergunta. Eu me encaixo nessa descrição aqui? Porque se ele está falando de salvo, ele está fazendo uma descrição de quem é salvo, concorda? Entenderam? Ele está fazendo uma descrição mostrando quem que é realmente salvo. São esses aqui. Aí a pergunta que eu faço: você é salvo? Você se enquadra nessa descrição aqui? Do verso 4 e do verso 5. Porque, irmão, aqui, deixa eu falar uma coisa, o amigo, se você honestamente na sua reflexão, você perceber assim, cara, esse texto não é para mim, esse texto não está falando comigo. Se você chegar nessa conclusão, eu digo, graças a Deus, glória a Deus que você chegou nessa conclusão. Por quê? Por quê? Porque se você não entendeu, se você já entendeu que não é salvo, então agora você deu um passo mais perto para ser salvo. Porque o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para receber o dom gratuito de Deus? Pela graça, através da fé, reconhecer que eu sou um pecador e entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Por que ao Senhor Jesus Cristo? Porque Ele fez o que por mim? Ele morreu na cruz por mim para pagar os meus pecados. Então agora eu faço uma entrega para Ele. Eu entrego a minha vida para Ele. Eu peço, Senhor, me salva, Senhor. Então se eu reconhecer, ó, essa foto aqui, se eu fosse colocar uma foto do lado desse texto, eu poderia botar a sua foto? Se você falar assim, ó, pastor, para ser honesto, não poderia. Esta foto não está me descrevendo. Glória a Deus, irmão. Então vamos nos entregar. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, agora é a oportunidade, então, que você chegou nessa conclusão de perceber a gravidade que a tua vida está, o risco que você está correndo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você vai experimentar todas essas bênçãos aqui. Entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, porque você vai ser iluminado e você vai provar o dom espiritual, vai se tornar participante do Espírito Santo, vai provar a boa palavra de Deus, vai receber os poderes do mundo vindouro. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e aí você vai poder botar a sua foto do lado desse texto. Fez sentido? E esse momento eu preciso fazer essa reflexão com você. Se você, nesse momento, reconhecendo, olha, eu não tenho essas características mais hoje. Eu reconheço que sou um pecador e por causa do meu pecado eu estou condenado ao inferno. Mas eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir perdão por todos os meus pecados. E a minha vida a partir de hoje é dele. Ele que manda em mim, ele que é o presidente da minha vida, ele que é o diretor da minha vida, ele que é o meu chefe, ele que é o que controla a minha vida. A partir de hoje, aí você pode pôr a sua foto no lado desse texto aqui. E desde já eu quero deixar esse desafio para você. Se você gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso nessa noite. Não deixa passar.
Mas voltando então para os salvos. Voltando então para os crentes. Se você não é crente, enquanto eu estou pregando, faça isso. Rapidamente. Voltando aqui para os salvos. Ele está dizendo que, se você realmente é salvo, aquele que realmente é salvo, e caiu, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Parte difícil, então, a primeira a gente já matou, para quem que está falando. A segunda é o seguinte: o que significa esse caíram? Algumas versões, elas já colocam uma tentativa, os tradutores já tentam ajudar, dizendo aqui, se alguém apostatou da fé, abandonou a fé, esse seria a explicação do caíram. Alguns vão dizer, são pessoas que abriram mão do seu compromisso com Cristo, da sua lealdade com Cristo. Esse seria o caíram. Um pecado grave, de afastamento da fé, de abandono de Deus, da sua palavra, algo concreto que você pode pensar como que você poderia fazer isso na sua vida. Talvez um momento onde você decidiu no seu coração cometer pecados, abandonando o convívio com a igreja, abandonando o convívio da obediência da palavra de Deus. Essa ideia da apostasia, significa esse sair de perto, essa falta da presença física, tá? E ele diz que esse caiu é abrir mão da lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse pecado, ele pode acontecer de muitas formas, ele pode acontecer em graus diferentes, mas ele é gravíssimo. E por que é importante também para nós entender esse texto, entender esse cair? Muitas igrejas, elas querem segurar os crentes, eles querem que os crentes se tornem leais através do medo. Então eles vão falar o seguinte: olha, você tem que andar bem, tem que andar certinho, anda direito, porque se de repente você cometer um pecado, você perde a sua salvação. Então tem muita gente que vive em cima do medo. Irmãos, eu como pastor, às vezes eu até gostaria de botar medo no pessoal, sabe? Mas eu não posso, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que pregar o que a Bíblia diz, tá? E aí, para a gente poder perceber, é sobre perda de salvação que esse texto está falando, porque quando você faz uma primeira leitura, parece que é sobre isso. Quando ele fala, ó, aquelas pessoas que eram crentes e caíram, e é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Aí pronto. Quando tu vê se o fim é ser queimada, já vem o que na ideia? Está falando do inferno aqui. Não é? Ó, vai queimar no mármore do inferno. Agora a gente tem que tomar um cuidado, pessoal. Por quê? O fogo, ele é um símbolo de juízo. O fogo não representa só o inferno, mas o fogo representa juízo. Tem outras representações, mas uma que é muito comum é o fogo representando como juízo. Uma passagem que você vai perceber um paralelo claro aqui. Porque ele está falando, uma terra boa que produz bom fruto, ela vai acontecer o que com ela aqui? Ó? Verso 7. O que acontece com ela? Exatamente. Recebe o quê? Bênção da parte de Deus. Vai receber o quê? Prêmio. Certo? E aqui produz um fruto ruim, vai ter juízo sobre ela.
Gente, olha lá 1 Coríntios capítulo 3. Vamos perceber que há um paralelo dessa passagem. Deixa o dedo em Hebreus. Vai lá 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos perceber que existe um paralelo muito forte. E essa é uma regra de interpretação. Se você fez MEB, método de estudo bíblico, você vai lembrar. O texto claro explica o texto mais difícil. E a gente vai interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Olha só que interessante. O fogo sempre significou inferno? Não. Olha lá 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei em fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Está falando que o fundamento da nossa vida cristã, qual que é o fundamento? Aí Jesus, qual que é o fundamento, pessoal? Qual que é o fundamento, pessoal? Fala que é Jesus. Qual que é o fundamento, pessoal? Isso. Alguns não falaram ainda, é Jesus. Qual que é o fundamento da vida cristã, pessoal? E agora sim. Certo? Sobre ele nós construímos a nossa vida cristã. Sobre ele nós fazemos as nossas atividades e tarefas. Sobre ele nos exercitamos. Sobre ele construímos a nossa vida cristã. E ele está falando, cuidado com o que você vai construir. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi exposto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifeste e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo, de novo, como símbolo de julgamento, de juízo. O qual seja a obra de cada um, o fogo provará, o fogo demonstrará. Tudo bem, pessoal? Isso é importante também, pessoal, porque a gente tem que tomar um certo cuidado como o juízo ele se demonstra através do fogo. Por isso que a nossa igreja, na nossa música, a gente não fica pedindo o Senhor manda fogo. Eu não quero isso agora, não. Manda fogo, vem queima a tua igreja. Queima a tua noiva. O cara né, maníaco, assim, piromaníaco. Não, pessoal. O fogo é julgamento. Vai acontecer no porvir, no futuro. Todo crente vai passar pelo julgamento. E as nossas obras serão avaliadas. É isso que o texto está falando. E ele coloca aqui 6 itens que alguém pode edificar sobre o fundamento. Lá no verso 12. Quais são eles? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Bom, tem 6 itens, eles estão divididos em 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Um deles é o grupo que há uma preciosidade maior, mas ao mesmo tempo eles não se queimam. Tu queima ouro, joga o ouro no fogo, o que pode acontecer com ele? Ele pode derreter, mas ele é destruído. E detalhe, se você pegar ouro e jogar numa fogueira, ele derrete? O ouro de verdade não derrete. Se for aquela bijuteria que de vez em quando a gente compra, aí esse daí vai pro saco. Mas se for, ouro de verdade não derrete, só dá uma esquentada, mas não derrete. Prata é a mesma coisa. Pedra preciosa queima no fogo? Não? Você já viu pedra queimar? Já viu diamante queimar? Gente, o pessoal acha diamante no meio do vulcão, cara. O diamante não queima. Agora, e a madeira? Queima ou não queima? Queima. E o feno? E a palha? Essa que é o alerta. Ele vai falar que a nossa obra vai ser provada pelo fogo. E o que ficar bom, vai ficar. E o que eu coloquei de ruim, não vai ficar, vai ser queimado. E ele é o que ele diz, ó. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse... O que vai acontecer com ele? Está no texto aí. Recebe o quê? Galardão. Opa, se eu lá em Hebreus,
capítulo 6, verso 7, diz lá, se a terra que absorve der bom fruto, recebe bênção da parte de Deus. Está falando aqui, se o que eu produzo, que eu edifico sobre o fundamento, o fogo vai bater e vai ficar, e o que ficar, Deus vai me dar bênção. Deus vai me abençoar, Deus vai me dar galardão. Agora, vai ter alguns que são crentes, que só dão palha para Deus, que só constroem a sua vida diante daquilo que é aparente, mas não tem valor nenhum. O fogo vai bater, meu irmão, e vai queimar mesmo. E ele perde a salvação? O texto responde. Ele vai perder a salvação? E se a obra de alguém se queimar? Está lá no verso 15. Se a obra de alguém se queimar, ele sofre dano. Vai dar uma sapecada. Mas ele perde a salvação, pessoal. O que está dizendo o texto? Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então vai passar fogo. Vai queimar o quê? A pessoa ou a obra? A obra. Gente, é muito fácil da gente entender isso. Tudo isso aqui que a gente está fazendo, toda a nossa vida cristã, um dia vai ser avaliada, pessoal. Eu penso muito isso. Cara, minha vida vai ser avaliada, meu ministério vai ser avaliado, o que eu estou fazendo aqui vai ser avaliado. Será que eu só estou querendo aparecer? Eu construo uma casona de madeira, mas que não tem valor nenhum. Se bater o fogo, lambe. Cara, o que você está colocando na sua vida cristã? Que terra é essa que você está cultivando para Deus? É uma terra que vai dar fruto bom ou só dá espinho, cara? Eu quero dizer como pastor, cara, que muitas ovelhas, às vezes, é espinhosa, cara. O que produz para o reino de Deus não tem valor, é espinho puro. É palha, é feno, é madeira, não tem valor para Deus. Agora, outros irmãos não. Vêm na igreja pela motivação correta, trabalham com afinco, com vontade, querem ver o reino de Deus crescer. Esse tem valor, essa obra tem valor. Eles querem crescer a casa de Deus falando do Evangelho, pregando a palavra de Deus, dando um bom testemunho, fazendo a vida cristã ser de verdade na vida deles. Isso que eles estão criando, que eles estão colocando, isso é ouro, isso é prata, isso é pedra preciosa para Deus. O texto está falando lá de Hebreus, voltando então, está falando de perda de salvação. Está falando de perda de salvação? Não está falando de perda de salvação, está falando de juízo, sim. Está falando de julgamento, sim. Está falando que a minha vida, ela vai ser avaliada por Deus. Mas ele está falando sobre uma coisa mais importante, que tem a ver comigo e com você. E esse é o alerta que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo o seguinte, pessoal, olha, vida cristã, uma vez que você experimentou isso tudo, ó, toma cuidado com a sua vida, porque um dia você vai ser avaliado. Se você cair nessa queda, que a gente já vai avaliar um pouquinho daqui a pouco, cara, não tem como voltar atrás. É um pecado, é um abandono que vai te fazer perder o privilégio. E não tem como voltar atrás. Quero dar aqui para os irmãos, então, mais um texto que demonstra o nosso coração como uma terra. Isaías capítulo 55. O nosso coração, em várias passagens, ele é comparado como uma terra. A pessoa, o crente, ele é avaliado como terra. Nós já estudamos a parábola do semeador, já estudamos, né, o que significa diversos tipos de coração. Aqui em Hebreus ele vai falar de novo sobre terra.
as pessoas como terra, o coração da pessoa como terra, mas Isaías capítulo 55, lá no verso 6, e vai demonstrar o coração como terra, e vai dizer lá no verso 6, buscai o Senhor, 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e faça brotar, para dar semente ao que semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu designei. Ele está falando que a palavra de Deus no coração humano é como chuva na terra. Assim como a chuva bate na terra, fertiliza ela volta para Deus. A água volta para o céu, né? Ela vem do céu, a água, fertiliza a terra, dá semente e pão, volta para o céu. Ele está falando que a palavra de Deus é assim também. Ela bate no coração humano, fertiliza o coração humano e ela volta para Deus. Ela nunca volta para Deus sem fazer isso que Deus disse que ela faria. Coração humano como terra. Essa figura aparece outras vezes. O texto, portanto, não está falando de perda de salvação, está falando de juízo, mas ele está falando de perda. Com certeza há uma perda aqui. E que perda é essa? E o que vai nos ajudar a entender essa perda é Mateus capítulo 5. E existem outras passagens que fortalecem, mas o tempo não nos permitirá olharmos essas outras passagens. Mateus capítulo 5 é o início das bem-aventuranças. O Senhor Jesus Cristo, ele está estabelecendo ali as regras para os súditos do rei. Quem fez panorama aí do Novo Testamento, com a nossa irmã Adriana, vai lembrar que Mateus apresenta Jesus como quem? Como Messias, como rei. Por isso que a genealogia de Mateus passa por quem? Pelo grande rei Davi. Por isso que o anjo vai falar, olha, Maria, este que vai nascer será filho de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Israel, e o seu reinado não terá fim. Tem que falar isso em Mateus, porque Mateus está falando para os judeus, o rei veio, e vocês não creram nele. O Messias veio, vocês não creram nele. Jesus aqui no capítulo 5, ele está apresentando o seu programa de governo. O Senhor Jesus Cristo, diferente de alguns governos, tem meta. Não tem Senhor, bate a meta. Não, ele tem uma meta, a meta real, não vai precisar dobrar a meta. Já tem meta, tem regra, está estabelecido. E aqui ele vai começar a fazer o seu discurso. E ele diz lá no verso 14, verso 13. E desde o verso 13 ele já começa trazendo um alerta para aqueles que estão começando a ouvir aquele sermão, aquela pregação que ele vai estar fazendo no monte. Ele diz no verso 13, vós sois o sal da terra. Notem que é tempo presente. Ele não está falando, vocês serão sal da terra. Se é discípulo de Jesus, se é convertido ao Senhor Jesus Cristo,
não vai ser sal, ele já é sal da terra e luz do mundo. Ele diz lá, vós sois o sal da terra. Gente, o sal, ele tem uma função principal. Tá? Qual que é a função principal do sal? Para que serve o sal? Para quê? Primeira função do sal. Para que serve? Para dar sabor, para servir de tempero. Ele tem um propósito. O propósito principal do sal é dar sabor. E aí Jesus está falando o seguinte: se o sal é feito para dar sabor, se ele parar de dar sabor, para que presta? Olha lá no texto. Vós sois sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, note a importância. Ele não está falando, se você deixar de ser sal, foi isso que ele falou? Ele falou, se você deixar de ser sal? Foi isso que ele disse? Ele disse o quê? Se você deixar de salgar, se você se tornar insípido, você não perdeu quem você é, mas você perdeu a sua utilidade, a sua função. Você deixa de cumprir o propósito. Pessoal, ele está falando de Hebreus, pessoal. Hebreus está falando de Mateus. Você não perde a salvação, mas você pode perder a sua utilidade. Ele diz lá, ó, você é sal. E o sal tem uma função. Qual que é a função do sal? Dar sabor, salgar. Mas se você parar de cumprir a sua função, para que você presta? O que diz o verso 13? Para nada mais presta. Senão para quê? Tu coloca ele para fora e ele vai servir para quê? Para ser pisado pelos homens. Pessoal, o texto de Hebreus está falando sobre isso. E é por isso que é um alerta para mim e para você, pessoal. Você não vai perder a sua salvação. Mas não é, a salvação não é o fim. Deus não queria só te salvar quando Ele fez Jesus morrer na cruz por você. Ele queria que a sua vida fosse uma vida útil. Para que assim como o sal, você desse sabor, assim como o sal, você cumprisse o propósito pelo qual Deus fez você ser salvo. Isso nos ajuda também a entender o que significa esse caíram. O caíram significa quando eu faço alguma coisa, quando eu cometo uma série de ações, ou quando eu tenho posturas que me desqualificam como sal. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Esse é o temor que a gente tem que viver no nosso coração. Quando eu fui estudar um pouco mais sobre essa questão dos galardões, que a gente viu lá em 1 Coríntios, tem a cena linda das bodas do Cordeiro. E você vê pessoas de vestes brancas depositando aos pés do Cordeiro galardões, coroas. Eu sempre achei que o galardão era para ficar para mim. Mas o que eu ia fazer com o galardão do céu, cara? Ia trocar por uma mansão? Eu já tenho. Vou trocar por um mais perto de Deus. Todo mundo vai estar perto de Deus. O que eu ia fazer com o galardão no céu? O galardão é para a gente presentear o Senhor. Senhor, olha aqui o que eu conquistei com os talentos que o Senhor me deu. E aí sabe o que Deus vai falar comigo? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Agora, se eu apostato da fé, se eu simplesmente deixo-me cair,
se eu deixo de cumprir o propósito pelo qual o sal existe, se eu tomo decisões que anulam a minha função como crente, que me desqualificam como crente, cara, você vai chegar nas bodas do Cordeiro de mãos vazias e você não vai ter nada para entregar para o Senhor. E aí sabe o que Deus vai falar para você? Servo mau e negligente. Pô, você sabia quem era o teu Senhor. Por que você não produziu mais com o que eu te dei? Isso é importante. Tá salvo você tá, cara. Mas você não produz alegria pro meu coração. Meu irmão, isso para você bate? Porque para mim bate. Saber que Deus não vai se alegrar comigo, que Ele simplesmente só dá um tá salvo, beleza. Mas, cara, você não fez nada com a preciosidade da salvação, com o dom que Ele te deu. Você não fez nada para multiplicar isso, cara. O que eu quero ouvir no final é servo bom e fiel. Isso que eu quero ouvir. E isso, pessoal, é que é legal da salvação. Não é simplesmente, ah, beleza, eu estou salvo. Cara, salvação não é o fim, não, cara. Salvação é o início de uma nova vida. Não é isso, pessoal? Quando começa a vida eterna? Quando a gente chegar no céu? É? Não. Quando começa a vida eterna? No momento que eu me converto ao Senhor. No momento que eu entrego minha vida para Ele. Já começou a vida eterna. Quando eu penso no ano que vem, a gente vai falar sobre discipulado. Vai ser um tema muito importante para a nossa igreja, porque a nossa igreja já faz alguma coisa nisso. Eu fico feliz porque vocês vão poder perceber algumas coisas que eu faço. Eu não faço só porque eu acho legal ou porque é meu jeito. Eu faço porque eu quero ser um discipulador, como a Bíblia diz. Então vai ser legal o pessoal perceber, ah, o pastor Charles já faz isso. E tem que ser, porque se eu sou líder, eu tenho que dar exemplo. Mas eu quero que você pense, cara, na sua vida, primeiro, cara, você está sendo salvo. Porque o que mais eu estou vendo aí é um monte de evangélico sem sal, cara. Não está dando sabor nenhum. É um monte de gente, está lotando um monte de igreja aí, mas não faz diferença nenhuma. Falam que no Brasil são 25 milhões de evangélicos. Cara, deve ter um monte de nominal. Porque se a gente tivesse 25 milhões de servos de Deus, a gente fazia muita diferença nesse Brasil. E esse é o alerta de Hebreus. O alerta de Hebreus. Esse caíram é que você tem a capacidade, isso que a gente tem que ter temor. A gente tem que ter temor a Deus em primeiro lugar, mas a gente tem que ter um temor do que eu sou capaz de fazer. Eu posso fazer uma burrada tão grande que eu me atiro num precipício. E mesmo que Deus até me perdoe, eu nunca vou conseguir voltar para onde eu estava. Meu irmão, uma vez eu estava num retiro de embaixador do rei. E assim, eu já vi isso muitas vezes, campanha de evangelização, coisa e tal. Por exemplo, tem lá uma cadeira dizendo assim, não sente. Atrás está escrito pecado na cadeira. Aí uma pessoa olha e está dizendo lá, não sente. Já viram essa peça? Aí o cara vai lá e senta. Aí no que ele tenta se levantar, ele não consegue. Aí chama os amigos, vem a galera toda tentando tirar ele da cadeira, ele desesperado para sair da cadeira, ele não consegue sair da cadeira, daqui a pouco ele perde todo mundo, e ele fica lá sozinho sentado na cadeira. Aí aparece o Senhor Jesus Cristo, estende a mão para ele, aí no que puxa ele levanta da cadeira. Aí junta os amigos, apresenta para Jesus aquela cena linda, e aí todo mundo sai sorrindo. Ai, que bom, o Senhor Jesus me libertou. O Senhor Jesus liberta, pessoal? Jesus liberta? Lógico que liberta. Nós temos aqui vários irmãos, e eu sou um deles, que o Senhor Jesus Cristo libertou.
Só que sabe o que é verdade? É que tem um monte de gente que é libertada pelo Senhor Jesus Cristo, é salvo, limpa pelo sangue do Cordeiro, mas carrega a marca. Carrega dor ao lembrar do passado. Não é essa coisa bonita que às vezes a gente vê na peça, não. E detalhe, assim como alguns o Senhor Jesus Cristo foi lá, resgatou e tirou, pode fazer umas 15 vezes aquela peça, vai ter 14 histórias de pessoas que não quiseram aceitar a ajuda de Jesus e morreram sentados naquela cadeira. Tem pecado, pessoal, que todo pecado Deus perdoa, mas às vezes a gente não consegue voltar atrás nas consequências dele. Você pode escolher o pecado que você quer cometer, mas você não consegue escolher as consequências dele. Você pode escolher o pecado que você quer cometer, mas você não escolhe as consequências dele. Elas sempre vão te fazer ir a mais do que você estava disposto a ir. Sempre vai afetar mais gente do que você estava disposto que afetasse. Sempre vai produzir mais dor do que você estava disposto a aguentar. Sempre vai fazer mais mal do que você queria que fizesse. E os danos são incontroláveis. Incontroláveis. Essa queda que Hebreus está alertando aqui, o autor de Hebreus, o Senhor nosso Deus está nos alertando. Ela pode começar com pequenas decisões. Pode começar com aquela pequena decisão, eu não vou mais à igreja, não. O abandono da fé pode começar aí. Pode começar assim, quer saber, eu vou falar com a minha esposa do jeito que eu quiser. Cansei de ter paciência com ela. O abandono da fé pode começar com pequenos passos. É o cara que ninguém chega assim, olha no espelho de manhã e fala o seguinte, quer saber, eu acho que eu vou adulterar hoje. Ninguém faz isso. São pequenos passos até que um dia ele vai lá e cai. Quer saber? Eu vou ser um viciado. Ninguém pensa que vai ser viciado. Ele começa a usar um pedacinho, começa a usar mais um pouquinho, começa a usar mais um pouquinho. Daqui a pouco ele não consegue mais sair da cadeia. Meu irmão, sinta temor ao Senhor. Porque o nosso Deus, do nosso Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. A Bíblia diz, no texto de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas a gente precisa ter um santo temor também, do que eu e você somos capazes de fazer. Nós somos capazes de cometer pecados que nos afastarão de Deus de tal distância, que não tem como a gente se converter de novo. Não tem como a gente voltar para aquela pureza. O cheiro vai ficar. Pessoal, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, não abra mão das pequenas disciplinas. Às vezes, o que te afasta de Deus são aquelas fofoquinhas, são aqueles falar mal da liderança, são aquelas metidas de boca de leve que tu faz contra o teu pastor, contra a liderança da igreja, a maledicência. O que vai te afastando de Deus é começar a ser muito crítico, é começar a ser um engenheiro de obras prontas, é começar a falar, está tudo errado o que estão fazendo. Então vai lá ajudar. Às vezes esse abandono da fé, ele começa com um passo tão pequenininho, mas lá na frente você caiu. E às vezes é uma queda que você jamais vai conseguir se reerguer. E eu vejo esse caiu, por exemplo, cara, você vai falar mal da igreja, da tua liderança, daqui a pouco você chama essa pessoa para ir na sua igreja. Cara, você deu um tiro no próprio pé. Dá um tiro no pé. Dá para curar? Dependendo, às vezes até dá, mas tu vai ficar mancando o resto da vida. É isso que o autor de Hebreus está falando. Que pode chegar um momento de um pecado tão grave que você não vai conseguir voltar atrás. Por que isso é importante para nós também? A vida cristã
não tem que ser uma vida vivida pelo medo, mas tem que ser uma vida vivida com muita responsabilidade. Cara, aumenta um pouquinho meu microfone, está baixo. A vida cristã não vai ser uma vida vivida com medo, perder minha salvação. Mas tu pode perder muita coisa, porque a salvação não foi a única coisa que Deus te deu quando você aceitou Jesus como Salvador. A vida cristã tem que ser uma vida vivida com responsabilidade. Não pense que você tem um S de super-homem no peito. Ah, tá aquela mulher lá me dando mole, deixa quieto, vou fazer amizade com ela para evangelizar ela. Vai, tu é o super-homem. Ah, tá aquela minha vizinha lá que é fofoqueira, mas não vou falar nada não, só vou vir, vai lá. Tu é a super-mulher, super-crente. Ah não, esses programas da igreja eu não preciso ir, porque eu sou uma pessoa madura, né? Para que beber? Eu já sei tudo sobre a Bíblia. Ah, vai, fica em casa, vai ficando. Ah, não vou participar da igreja não, porque eu tenho ideias e a igreja ela é muito para trás, ela precisa... Cara, vai ficando. Vai enterrando o seu talento. Não, porque quando Deus vai vir, eu vou ter pelo menos aqui esse talento aqui guardado. Deus não quer isso, pessoal. Irmãos, que 2016 seja o ano da virada na tua vida, cara. Que 2016 seja aquele ano, cara, eu vou levar a sério esse negócio de salvação. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Lembra que a queda ela começa com pequenos passinhos. Eu não vou cair, cara, eu vou ficar firme, eu vou deixar Deus crescer na minha vida. 2016 vai ser o ano que eu vou andar fiel com o Senhor, eu vou crescer com Ele, eu não vou cair. Eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou servir, eu vou estar aqui pegar firme na minha devocional, eu vou entregar meu dízimo com fidelidade, eu vou amar o meu pastor e a minha liderança. Eu vou evangelizar, vou pregar o evangelho no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver, na minha vizinhança. Eu vou dar um testemunho de verdade. Eu vou participar do meu grupo, seja criança, adolescente, jovem, adulto, seja qual for. Eu vou participar ativamente do meu grupo. Eu vou convidar o pessoal para vir para o meu grupo. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso conversar, eu vou conversar lá com a minha liderança. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu quero que a minha igreja seja uma igreja como ela deve ser. Não é isso o nosso lema? Não é o lema da nossa igreja, uma igreja como deve ser? Eu vou fazer minha igreja ser essa igreja. Sabe por quê, gente? Aquilo que eu falei já alguns domingos atrás. Deus está tendo prazer de trazer a gente para cá. E o que essas pessoas têm que ver aqui é uma igreja segundo o Novo Testamento. Mas se eles só vêem neguinho caído, sal que não salga, luz que não brilha, cara, eles vão voltar e vão embora, vão procurar o outro. Eu faria isso. Não, a gente vai ser luz que brilha. A gente vai ser sal que salga, que dá sabor. A gente vai ser crente de verdade, amém? Gente, esse é o último domingo de 2015. Eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Gente, vamos levar a sério isso. Não é à toa que essa advertência está aqui no livro de Hebreus. Porque lá os caras estavam achando que eles eram a última batatinha do pacote. Cara, a gente é crente, a gente não é sozinho não. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, porque a gente pode perder a alegria e as alegrias que a salvação nos traz. Eu não perco a salvação, mas eu posso perder a utilidade. Eu não quero deixar de ser útil para o meu Senhor. Eu não quero perder o poder de falar que Deus é bom. Eu não quero perder o poder de dizer, cara, Deus muda de verdade a vida das pessoas, porque Ele mudou a minha. Não quero perder isso, cara. Mas eu posso perder. O bom do texto, eu quero encerrar com isso, é que ele não falou exatamente qual que é esse ponto dessa queda, que não tem como voltar atrás. Então você pode avaliar a sua vida. Talvez você fez coisas ou tem feito coisas muito erradas, muito feias, pecados.
A palavra que Deus nos dá é para a gente buscar o mais rápido possível o arrependimento. Senhor, me perdoa e me ajuda a reconstruir o que eu quebrei. Eu vou buscar as pessoas que eu ofendi, eu vou buscar ser útil para o reino de Deus na tua casa, eu vou buscar ser correto na minha vida pessoal com o Senhor, na minha vida secreta com o Senhor. Eu quero ser um servo fiel. Eu queria que a gente cantasse aquela música, Eu Não Tenho Sido Fiel por Inteiro. Nós pudéssemos fazer isso uma oração. Talvez você possa estar lembrando alguma área da sua vida que você precisa ser mais fiel. O pessoal da equipe me ajuda isso. Sentados mesmo, nesse momento de reflexão, coloca isso para o Senhor. Senhor, eu quero voltar. Né? Eu não tenho sido fiel por inteiro, Senhor. Eu quero ser fiel por inteiro. Eu não quero deixar pedaços para trás. Eu quero salgar até o fim. Cantar essa música como uma oração. Senhor, eu quero levar o meu coração de volta para Ti. O meu coração inteiro, meu coração total. E eu quero que 2016 seja esse ano que eu vou servir ao Senhor com tudo que eu tenho. Como se fosse o último ano da minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Vamos louvar? Tenho sido fiel por inteiro a Ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de Te conhecer melhor. Eu falo Teu nome, Senhor, sem a reverência devido temor. Estou tão distante de ser o que esperas de Às vezes Deus tem te mim. abençoado tanto, e você chega aqui, mas faz o culto uma coisa tão mecânica. Quando Tu queres guiar meu viver, eu escolho o caminho mais fácil. Às vezes obedecer ao Senhor é duro. Deixo de orar e buscar Tua face em troca da Tua própria Eu faço a obra de Deus, mas não reconheço o Deus da obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Eu oro por tantas coisas. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Diga isso ao Senhor. Mas eu quero dedicar-te Minha inteira lealdade. por eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os Teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra Ti. Nesse momento, então, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você gostaria que, a partir de hoje, o ano de 2016, fosse esse ano da virada, o ano do retorno, o ano que eu quero dedicar minha eterna lealdade ao Senhor. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, eu não quero cair, não quero perder esses privilégios, não quero perder minha utilidade. Fica de pé no lugar que você está. Coloca isso diante do Senhor e canta desde o início essa música para o Senhor. Eu Não tenho sido fiel por inteiro. Reconhece isso para o Senhor. Diz isso do teu coração para Ele. Senhor, Os meus valores tão distorcidos me impedem de Te compreender melhor.
Eu falo o teu nome, Senhor, sem a reverência devido temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho caminho mais fácil. Eu deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Mas, Senhor, eu quero dedicar. Diga isso para o Senhor de fundo do coração. Na lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra ti. Senhor, nosso desejo, Senhor, é voltar, como a tua palavra também nos mostra, a praticar aquelas primeiras obras, a voltar ao primeiro amor. Queremos, ó Deus, entregar ao Senhor nossa eterna e completa lealdade. Queremos, ó Deus, manter e cultivar um coração limpo, as mãos puras. Queremos trazer de volta o nosso coração, de volta para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando a tua igreja. Que esse ano de 2016, o Senhor pode contemplar cada coração aqui, cada irmão que nessa noite coloca esse propósito diante do Senhor, de fazer com que esse próximo ano seja uma bênção nas tuas mãos. Ó Deus, nós não queremos cair, Senhor. Não queremos perder a utilidade que o Senhor nos deu. Queremos ser sal que salga, luz que brilha, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, contempla, Senhor, o coração dos teus servos que estão aqui. Ouve, Senhor, a oração deles. Ajuda-os, Senhor, para que eles façam a tua vontade. Porque o que nós mais queremos é levar o nosso coração de volta para o Senhor, porque sabemos que o nosso coração nas suas mãos estão protegidos. Obrigado, Senhor. Continua conosco, continua falando, em nome de Jesus, amém. Mas eu quero dedicar-te minha eterna lealdade. Diga isso para o Senhor. Com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração. De novo. O que eu mais quero é levar o meu coração. Mais uma vez, o que eu mais quero é levar o meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra ti. Podem sentar, irmãos. Que o nosso coração possa estar sempre nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a corrigir os nossos erros. Que o Senhor está sempre disposto a novos começos. Quero orar mais uma vez. Senhor, abençoa o teu povo, Deus. Que seja uma semana de vitória, Senhor, para o teu povo. Com mãos limpas, o coração puro nas tuas mãos.
na tua presença. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar com uma oração silenciosa. Eu quero agradecer os nossos visitantes, quero agradecer aquelas pessoas que estão aqui conosco. E minha mãe fez um sinal, não entendi, mãe. 7. Foi? Hã? Ah, sim. Ah, sim. É que para mim aqui era 7, mas para lá é 42. Minha mãe, vem aqui na frente, mãe. Vamos orar pela minha mãe e pelo meu pai. Hoje fazem 42 anos de casado. Obviamente meu pai não pôde vir, mas ele está nos assistindo. É que daqui para cá é outra imagem, né? Fica de pé, irmão. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir para o meu irmão vir aqui na frente. Meu pai está assistindo a gente pela internet. Não está de corpo presente, mas de alma unida. Cadê? Vou ligar aqui o sem fio. Pode ser? Os nossos técnicos aqui no som. Vamos orar agradecendo por essa data importante. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nesse último domingo do ano, Senhor, nesse dia 27 de dezembro, temos um momento especial de gratidão, Senhor, a Ti, Senhor, porque Tu concedes mais um ano de casamento dos nossos pais, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem os usado, Senhor, para o crescimento do Teu reino. O Senhor os tem utilizado como propagadores do Evangelho, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a vida deles, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue fazendo-os sempre instrumentos para a Tua obra, Senhor. Abençoe a vida conjugal deles, Senhor. Que continue sendo uma bênção para ambos, uma bênção para a Tua igreja, uma bênção para o Teu reino, Senhor. Continue mantendo a saúde de cada um, Senhor, e que eles também possam continuar sendo aconselhadores de seus filhos, Senhor, de seus amigos, que realmente possam estar sempre nos ajudando e sempre sendo orientados por Ti, Senhor. Te agradecemos por esses 42 anos de matrimônio. Continue abençoando-nos para que eles possam completar muitos e muitos anos ainda mais, Senhor. É isso que nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, Deus, e parabéns. Se você não fosse você, eu não estaria aqui. Fico feliz de ter a família aí. Meu irmão também é diácono lá da igreja de Jacarepaguá. E, irmãos, quero agradecer ao pessoal também que nos ouviu, que participou do culto pela internet. Sempre boa audiência desses irmãos, participação. Obrigado pelos visitantes. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.